a visão de um carneiro e um bode. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tivera a princípio. Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidadela de Suzã, que é província de Elão, e vi que estava junto ao rio Utlai. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, e para o norte, e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro, que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Viu chegar perto do carneiro, e enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés. E não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira na sua força, quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. De um dos chifres saiu um chifre pequeno, e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus. Alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até ao príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário, por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Ele me disse: 2.300 tardes e manhã, e o santuário será purificado. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la. E eis que se me apresentou diante uma como aparência de homem. E ouvi uma voz de homem de entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse: entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Falava ele comigo quando caí sem sentidos, o rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar onde eu me achava.
e disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo, da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. E o tecido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual à que ele tinha. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura, especialista em intrigas. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia, nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo há alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Vamos orar ao nosso Deus nesse momento. Santíssimo Deus, nós te agradecemos a oportunidade, o privilégio de, reunidos em teu nome, ler a Sagrada Escritura e buscar entendimento da tua palavra para a nossa vida. Buscar, ó Deus, a compreensão da Sagrada Escritura, para que sejamos assim edificados e fortalecidos em Cristo Jesus, por meio de tua santa palavra. Dá-nos a tua graça, ó Deus, para sermos fiéis ao Senhor todos os dias de nossa vida em Cristo Jesus. Amém. Bem, irmãos, um texto bastante complicado, né? A leitura também um pouco longa, e ele tem muitos detalhes importantes que nos ajudam a compreendê-lo. O primeiro destaque que podemos dar do livro de Daniel, uma das verdades centrais desse livro, já nos anima e conforta, que nos diz que Deus, nesse livro, Ele nos mostra, nesse livro Deus nos mostra repetidamente, de forma enfática, que o reino dos homens são frágeis e transitórios, são temporais. Os reinos dos homens passam. Essa é uma das ênfases desse livro. Deus é soberano e os reinos dos homens terminam e começam outro. Bons ou ruins, os governos dos homens são temporais. Apenas o trono de Deus é que permanece firme para sempre. Os homens caem dos seus postos de autoridade e outros se levantam em seu lugar, com ações boas ou ruins. E Deus deixa isso muito claro. Quem lê todo o livro vai perceber isso de forma muito clara desde o seu princípio. Então, nós vemos isso desde o início, pelo próprio fato de Daniel ter sido levado para a Babilônia. Deus tirou a autonomia do reino de Israel. Trouxe Nabucodonosor de uma terra distante, que interferiu na soberania
do seu povo e levou os nobres, os filhos dos reis, os magistrados, os filhos dos nobres, os príncipes para a Babilônia. Levou-los para escravidão na Babilônia, né? Só que não foi uma escravidão à semelhança do que o povo de Deus tinha passado no Egito. No Egito, quando o povo de Deus chegou, foi bem recebido. José era governador e eles foram bem recebidos e permaneceram ali, prosperaram ali. Aqui, Nabucodonosor veio sobre Israel, levou muitos cativos e levou para trabalhar na pedra, no trabalho pesado na pedra da Babilônia. Não, levou para onde? O palácio do rei. Não levou eles para humilhá-los, maltratá-los, mas pelo contrário, tratá-los bem. Eles comiam das iguarias do rei, da comida que era dada ao rei e seus filhos. Esses jovens, esses escravos, esses filhos dos nobres de Israel também passaram a comer. E quando Nabucodonosor veio e destruiu Jerusalém e matou muitos na segunda vez, porque ele impôs uma grande carga tributária e o povo não conseguiu dar conta, ele veio, cercou a cidade, as pessoas se fecharam na cidade, depois começaram a padecer de sede. Deus fechou os céus de maneira que não chovia, porque se chovesse um dia era suficiente para abastecer a cidade por um mês, e Deus fez com que não chovesse, começou a faltar água na cidade, eles tiveram que abrir as portas e se entregar. Dessa vez levaram os utensílios do templo, e da segunda vez quando vieram, destruíram, tocaram fogo e mataram as pessoas, e muitos saíram fugindo. E aí, a primeira vez levou os nobres, na segunda vez matou o povo ignorante e a mão de obra que não estava pagando os impostos devidamente. Mas Nabucodonosor procurou saber onde estava Jeremias, onde estava o profeta Jeremias. Ele ouvia falar de Jeremias na Babilônia. E ele poupou a vida de Jeremias. Disse: esse profeta fala ao meu favor. Na verdade, o profeta era fiel à mensagem de Deus, que iria destruir Jerusalém pela mão da Babilônia. E Jeremias disse que o povo deveria ir buscar paz com aquele povo, porque na paz deles eles teriam paz, e o cativeiro duraria 70 anos. E veio um falso profeta e disse que não seria 70 anos, seria 10 anos. E depois Deus mandou Jeremias repreender aquele profeta falso. E lá fez uma parábola uma profecia, uma parábola encenada, né? Deus mandou Jeremias pegar um jugo, que era um objeto de madeira onde os bois aravam a terra. Mandou ele pegar um jugo de madeira, colocar um pescoço em um e comparecer na praça da cidade com os nobres, o rei, convidar todo mundo para ver aquela encenação daquela parábola. E disse: agora um representante do povo coloca a cabeça aqui, nesse jugo. Isso significa que a gente se submete ao jugo de Deus. Aí levantou-se um falso profeta e disse: não dá cá esse jugo. Quebrou o jugo de madeira. Ele disse: o cativeiro não será de 10 anos, de 70, será de 10 anos. Aí Jeremias disse: tudo bem, que seja. Ele até desejava que fosse menos tempo também. E aí quando ele saiu, Deus disse: Jeremias, volte lá e diga que jugo de madeira quebrasse, agora vocês terão um jugo de ferro. Jeremias teve que voltar lá e dizer: os profetas que vieram antes de mim disse que era 70 anos. E só confirmei a palavra deles, que Deus mandou confirmar. E aí denunciou o falso profeta. Deus tirou a autonomia do reino de Israel e entregou a outro. Quebrou o orgulho do seu povo, dos reis do seu povo. E agora a maioria estava na Babilônia.
A maioria estava na Babilônia. Daniel não comeu das iguarias, porque era consagrada também aos deuses pagãos, e os seus amigos, e foram penalizados depois por não se submeter a prestar adoração aos deuses de Nabucodonosor. E aí começa uma série de revelações que mostra a transitoriedade, a temporalidade e a fragilidade do governo. O primeiro foi Nabucodonosor. Lembram, Nabucodonosor teve um sonho de uma grande estalta, cabeça de ouro, braços e troncos de prata, outras partes de bronze, de ferro e por último de barro. Ele teve esse sonho e ficou atormentado. E ele chamou os seus sábios, os conselheiros, os feiticeiros, para tentar descobrir o seu sonho, interpretar o seu sonho. Só que Nabucodonosor fez uma estratégia curiosa. Chamou os sábios e disse assim: eu quero a revelação do sonho que eu tive. Se alguém perguntasse a você, você diria o quê? Qual foi o sonho, né? Foi isso que perguntaram. Só que ele disse: não, se você sabe a interpretação, você também tem condição de saber o sonho. É para dizer qual foi o sonho e a sua interpretação. Senão você é um mentiroso. A Babilônia é uma das nações que tem o berço da astrologia, da adivinhação. Então, às vezes, a pessoa procura um feiticeiro, e aí o feiticeiro diz: olha, não diga nada, eu já vou dizer. É algum problema relacionado à família, né? Como é que você sabe, né? Então, ele já diz, para ele mostrar que é um profeta verdadeiro, ele já tem que dizer logo qual é o seu problema, que você diga. Porque se você disser, ele pode inventar uma explicação. E Nabucodonosor foi logo nisto, disse: você tem que dizer o sonho. Se você não souber o sonho, você é um mentiroso. Eu sonhei, eu sei o que eu sonhei. Agora você tem que dizer o que eu sonhei e o que significa. E aí no texto vai dizer que ó rei, o que tu pedes é impossível aos homens. E aí ninguém conseguiu interpretar. Aí veio Daniel e disse: realmente, ó rei, o que tu pedes é extremamente difícil aos homens, mas Deus pode dar essa revelação. E aí Daniel começou a falar do sonho. O que tu sonhaste, ó rei, foi uma grande estalta, assim, assim, assim. E disse o detalhe de cada parte da estalta e disse o significado de cada parte dela. E aí todos ficaram admirados. E ele tem lá a revelação messiânica nessa estalta. As partes da estalta, os reinos que viriam depois da Babilônia. Ele diz: a cabeça é tua, ó rei, de ouro, mas depois virá um reino que é menor do que tu, que é de prata, e vai dando os detalhes. E o último reino, ele é de barro misturado com ferro. E essa mistura de barro com ferro, o ferro ainda é um mineral forte, até nobre, usado nas guerras, mas o barro não. Aí eles, isso é a mistura das alianças que eles vão tentar fazer através dos casamentos. Eles vão fazer aliança através de casamentos, mas sua aliança não será forte, porque eles não se amam. Então os reis faziam casamento e casavam seus filhos para manter uma relação. Hoje os políticos fazem aliança partidária, né? Um chama o outro ladrão, depois está amiguinho ali fazendo alianças, né? Essas alianças por meio de casamentos, elas não se sustentavam, quanto mais alianças feitas no interesse econômico, né? Simplesmente, né? No benefício próprio, né? Eles não se sustentarão. Mas não só porque suas alianças eram frágeis, mas também porque viria uma pedra que seria quebrada do monte, sem ação de mão humanas,
E essa pedra viria do monte e bateria nas pernas da estátua e derrubaria tudo. O monte, na escritura e nos textos bíblicos, nos tempos bíblicos, se refere ou simboliza também a morada dos deuses. Os deuses gregos moram no Monte Olimpo. A Babilônia queria construir uma torre. A Torre de Babel se viria como um templo para que os homens da Babilônia, os reis da Babilônia, morassem junto com os deuses e recebessem a adoração dos deuses. A Torre de Babel tem esse propósito. Babel é a mesma região de onde depois surgiu o reino da Babilônia. E aí nós temos o templo como uma montanha artificial para que os deuses pulassem de uma montanha para outra e habitassem com os homens na terra. E aí queriam construir a torre, chegar até o céu para morar junto com os deuses. É por isso que lá o profeta Ezequiel, Isaías, vai dizer que o rei da Babilônia queria colocar a sua estrela junto com os deuses, na morada do Altíssimo, que ele queria se igualar aos deuses. E aí Nabucodonosor viu a interpretação do sonho. Na interpretação do sonho tinha a expressão de que a pedra foi quebrada do monte sem ação de mãos humanas e derrubou e destruiu, espedaçou a estátua. Significa que Cristo viria, a pedra da revelação de Deus, como Deus deu a revelação no monte. A pedra viria do monte, porque a pedra faz parte da revelação de Deus. Cristo é a pedra rejeitada. Essa pedra vem sobre o Império Romano e destrói e levanta seu império, seu reino que não terá fim. Essa imagem vai ser repetida nas figuras seguintes. E aí o que acontece? Daniel ouviu essa interpretação. Aí Nabucodonosor teve a brilhante ideia. Vou construir uma imagem enorme, para que as pessoas, quando passem lá na BR, vejam a minha imagem, a imagem da estátua. O profeta revelou o sonho, mas não disse que não devia fazer, né? Então, deu a ideia, né, da idolatria. Então ele construiu uma estátua dele, enorme, chamou os seus governantes, os seus nobres, e deu uma ordem: todas as pessoas que passarem por essa região, que verem a estátua, devem se prostrar. E aí ele colocou fiscais na região, para que se alguém passasse e não se prostrasse, a gente pensa que chamou todo mundo, né, do reino, chamou todo mundo do reino para se prostrar. Não caberia esse povo todo e seria muito trabalhoso. Mas que passasse e visse de longe, tinha que prestar reverência. E aí, os jovens não prestaram reverência, foram para a fornalha ardente, né? E essa a história a gente conhece muito bem. E Deus livrou da mão deles. E aí Nabucodonosor termina glorificando a Deus. Quando Daniel interpreta o sonho, Nabucodonosor glorifica a Deus. Quando acontece o milagre de os jovens ser livres da fornalha ardente, Nabucodonosor glorifica a Deus. Ele faz expressões de louvor a Deus, ao Deus de Israel, ao Deus de Daniel. E depois acontece uma outra revelação. Nabucodonosor tem um outro sonho parecido com esse. Ele sonha com uma grande árvore. Essa árvore é derrubada. O seu tronco é preso. E ele dá os detalhes do sonho. E aí ele chama seus... Ninguém consegue interpretar, chama Daniel de novo. Aí Daniel interpreta o sonho. E diz: ó rei, fica primeiro espantado, porque ele vê um vigilante, como se fosse um anjo, que era prenúncio do juízo de Deus. E ele fica aterrorizado. E Nabucodonosor também perde o sonho. E aterrorizado, perde o sono. E fica preocupado. E ele já suspeita que aquele sonho seja semelhante à da estátua. A estátua caiu. A árvore também caiu. Então, o que significa isto? Só que aquela árvore vai molhar do orvalho do campo, os animais vão fugir dela, os seus frutos vão cair no chão,
vai ser um período de muita dificuldade e ele fica preocupado com a interpretação. Dessa vez ele revela logo o sonho. Ele diz, eu tive uma visão assim, assim, uma grande árvore caiu assim, assim, assim. Aí Daniel se espanta com a descrição de Nabucodonosor. Fica também espantado por ver um vigilante no sonho dele como instrumento do juízo de Deus. E logo entende a visão e diz, eu vou te dizer a revelação do sonho. Esta árvore és tu, ó rei. Esta árvore é o teu reino. O Senhor irá cair. O seu reino irá cair. E mais, Nabucodonosor seria humilhado, viver no orvalho do campo. E todos os seus aliados fugiriam dele, os animais. E aí aconteceu que passou 1 ano, 2 meses, 1 ano e 4 meses. E Nabucodonosor esqueceu daquele sonho, aquela visão. E ele passando pelo seu reino disse assim, veja as façanhas do que eu fiz. Veja como meu reino é grande e próspero. Veja como eu sou poderoso. E ele se engrandecia de suas obras, dos seus feitos. E não deu glória a Deus devidamente. Ele diz, eu fiz tudo isso. Eu fiz o meu país prosperar. 1 ano depois de ter tido aquela visão. E o que aconteceu? Naquele mesmo momento ele ouviu uma voz. Diz, Nabucodonosor, o reino passou da tua mão agora. Então cumpriu-se aquilo que Deus tinha dito 1 ano antes, tinha mostrado a Nabucodonosor. Nabucodonosor ficou louco. Tinha construído uma das maiores maravilhas do mundo antigo, os jardins suspensos da Babilônia. E ele foi comer capim, dormir na erva, no orvalho do campo, e comer capim naquela região, naquela área. A família trazia ele para casa e ele continuava naquela situação. Ele fugia. Aí depois a família desistiu. Não tentava mais cortar o cabelo dele, nem as unhas, nem higiene nenhuma. E ele ficou como um animal e viveu assim 7 anos, dormindo ao relento no seu jardim de luxuoso. Mas havia um detalhe na visão. Depois disso, ele iria recuperar o seu reino. E aí, ele como homem, ele tinha entendimento, e ele virou um bruto ignorante. E como um bruto ignorante, vivendo como um animal selvagem, ele olhou para o céu e veio o entendimento. E ele recuperou o juízo, voltou para o jardim, e aí ele fez uma confissão diferente das outras. Que realmente a Deus pertence o governo do mundo, e ele dá e tira da mão do homem como ele quer e quando ele quer. E aí a casa do rei foi humilhada, mas depois Nabucodonosor voltou a ser restituído. Nabucodonosor morreu um tempo depois, e Daniel vivenciou o reino do seu genro. O reino de seu genro. Aí acontece um outro evento, né? Qual é o próximo evento? Depois da queda da árvore vem a inscrição na parede. O seu neto, filho de sua filha, casada com um homem chamado Nabonido, fez um banquete e usou os utensílios da casa do Senhor. Foi? Mandou trazer. Os banquetes eram regados à prostituição, à orgia. Traziam as mulheres para dançar, fazer sensualidades lá. Quando ele estava bem embriagado com os seus 1000 homens, os homens mais importantes do seu reino, ele mandou trazer os utensílios e começou a zombar e blasfemar contra os deuses, em especial o Deus de Israel também. O nosso Deus é maior do que os outros, venceu eles, matou eles, né?
Quando uma nação brigava com a outra, é como que um deus daquela nação brigasse com o da outra. Então ele quis humilhar os deuses, dentre eles o Deus de Israel. E aparecem os dedos de uma mão escrevendo na parede. E ele não consegue interpretar o que está escrito ali. Logo todos são tomados de susto. Uma mão escrevendo na parede, na principal parede do palácio. Na parede onde normalmente eles colocavam os desenhos da façanha da sua casa, dos seus reis. Como aquela parede chique que algumas casas têm, né? Parede 3D, de gesso, tal, com a iluminação diferente, voltada para a parede. Então os palácios têm esse tipo de parede, né? Parede da sala, logo de vista, de entrada. Assim. Então naquela parede onde estava escrita a façanha dos reis e dos deuses dele, apareceu uma mão escrevendo em cima da escritura deles. E aquela parede iluminada destacava aquela inscrição. Chamou todo mundo para ler, ninguém conseguiu ler. E ficou todo mundo aterrorizado. E aí, o que aconteceu? A mãe dele lembrou de Daniel. E chamaram Daniel. Daniel já estava aqui, mais ou menos, com quase 80 anos. Quando Daniel foi jogado na cova de leões, Daniel já tinha quase 80 anos, irmão. Não foi no início da chegada dele na Babilônia. Chamaram Daniel. Daniel, para interpretar, ele tinha o espírito dos deuses sábios, dos deuses santos. E Daniel, quando leu, disse que rejeitava os presentes dele, mas daria interpretação, porque ele oferece o terceiro posto no seu reino. Por quê? Porque ele era o segundo. O seu pai era o primeiro, mas o seu pai vivia viajando. Ele ficava no governo da Babilônia, na sede do reino, fazendo banquetes com os nobres para manter a amizade e o apoio que o seu pai necessitava. Ele era o segundo do seu reino. Você lê textos antigos de arqueologia, Belsazar não aparece como rei, mas tem textos que diz, Nabonido fala que Deus preserve o reino do seu filho. Né? Preserve o seu filho. E Deus não atendeu às orações de Nabonido. Nabonido também fala que Deus humilhou ele com a doença. E ele orou a todos os deuses e os deuses não o curaram. E aí veio um profeta dos exilados de Jerusalém, de Israel, interpretou, deu a cura a ele e ele deu glória a Deus, né? Mandou ele dar glória a Deus, fazer um decreto exaltando a Deus, Deus o curou, né? E existem registros históricos desses homens. E aí Belsazar oferece a posição mais importante que ele poderia dar no seu reino, o terceiro no seu reino, abaixo apenas dele e de seu pai. E aí o que acontece? Ele interpreta a escritura, né? E está até transliterado aqui no capítulo 5. Mene, mene, tekel, passim. Significa contado, contado, pesado, dividido. Ele foi contado, pesado. Ele administrava as finanças do reino. E ele foi contado, as suas ações foram examinadas, prestação de conta de Deus com ele. Ele foi achado em falta, Deus pesou suas ações e Deus disse que ele seria cortado, dividido. E ele morreu naquela mesma noite. E Daniel disse a ele que ele iria morrer. E ele morreu naquela mesma noite. O banquete começou com festa e terminou com velório. E aí aconteceu de Daniel, depois disso, o reino foi tomado por Dário e Daniel foi levado na cova dos leões. Para a cova dos leões. Quando Dário assumiu o reino, o Persa assumiu o reino, o que aconteceu? Quis colocar Daniel como um dos principais do seu reino.
e armaram a trama contra Daniel para que Daniel fosse pego em alguma transgressão na lei do seu Deus, porque a lei, ele diz assim, nós não vamos encontrar nada contra esse Daniel, a não ser que a gente procure na lei do Deus dele. Para que conheciam a história que os servos de Deus não iam se transgredir a lei de Deus para agradar a lei dos homens, para se adequar à lei dos homens. E aí tramaram para que o rei fizesse um decreto para que todo mundo orasse ao rei como representante dos deuses e não orasse a nenhum outro deus durante 30 dias. Decreto, né? Proibindo a adoração a Deus. Que dessem adoração somente ao rei e orassem somente ao rei, porque afinal o rei é o representante dos deuses na terra. E aí o que aconteceu? Daniel, sabendo do decreto, foi para a janela do seu quarto, uma janela que dava para Jerusalém, e lá orava. Os judeus tinham esse hábito, e muitos ainda têm, de colocar uma janela para o lado de Jerusalém e orar em direção a Jerusalém, lembrando de Jerusalém. E Daniel estava naquela janela orando, e eles passaram e viram e disseram ao rei que ele não era de confiança, porque não aceitava as leis do rei, fazia pouco caso do rei. E aí o rei gostava muito de Daniel e procurou livrá-lo. E aí já não foi Nabucodonosor, foi Dário. Daniel tinha o favor dos reis. Em vários períodos os reis passavam, mas Daniel continuava sendo sustentado por Deus. O governo dos homens passava e Daniel continuava recebendo o favor de Deus. E nesse caso o rei Dário reconhecia isso. E disse o quê? Tentou livrá-lo de toda maneira. E aí os que tramaram disseram, segundo a lei dos Medos e do Persa, o Senhor não pode revogar esse decreto. Ameaçaram o rei, dele não ter autoridade de ninguém respeitar mais seus decretos. E o que o rei fez? Lamentando, triste, chorando e preocupado, disse a Daniel, Daniel, eu não posso te livrar. O Deus a quem tu oras, se ele puder te livrar, ele te livre. Que ele te livre. E aí jogou Daniel na cova dos leões, fechou com uma pedra e selou com os seus selos e com os selos dos seus nobres, para que ninguém pudesse remover aquela pedra. Ele passou a noite sem dormir, e de manhã ele foi lá correndo. Daniel, por acaso o teu Deus pôde te livrar dos leões? E ele ouviu a voz de Daniel lá de dentro. Não, viva o rei, não temas, né? O teu servo está vivo, nenhum mal aconteceu ao teu servo. Interessante, irmãos, que um leão, se ele vir de um outro bando para um grupo de leões, aqueles leões matam ele. É da própria espécie, mas de um bando diferente. Tanto é que quando um leão toma conta de um bando, ele mata os filhotes daquele leão, para ele suscitar sua própria descendência. Os leões ou não perceberam a presença de Daniel, ou pensavam que Daniel era apenas um leão, um outro leão do bando dele, do bando deles mesmo, nem vindo de outro bando, nem vindo de fora. E aí aconteceu que Daniel saiu dali, o rei mandou jogar todo mundo lá, né, que fizeram essa trama, e os leões nem caíam no poço, o leão já puxava de cima, né? Devoraram todos. Daí acontecem esses dois textos, capítulos 7 e 8. Daniel agora tem umas visões que ele não consegue entender. Daniel, um homem sábio, experiente, com quase 80 anos, agora tem umas visões que ele não consegue entender. Não conseguia entender. E ele diz que isso foi antes do reino de Dário. Ele guardou aquele segredo. Depois que Belsazar morreu, ele começa o capítulo 7 dizendo, no primeiro ano de Belsazar, eu tive uma revelação, tive um sonho. Esse sonho é o sonho dos 4 animais, né? O leão com asas, representando a Babilônia, o urso representando a Persas,
o leopardo representando a Grécia, um reino muito rápido. O urso devora e quebra as costelas e traz com elas nos dentes, né? E aí ele vai dizer o que significa cada sonho daquele. Deus vai dizer a ele. Só que Deus diz isso a ele a partir de um homem. Daniel não entende e ele procura alguém semelhante a ele que lhe dê a interpretação. E aí Deus usa esse servo dele para dar a interpretação do texto a Daniel, do sonho a Daniel. E aí Daniel entende através da instrumentalidade de um outro homem, de um companheiro na Babilônia. Às vezes, irmão, nós não entendemos alguns textos para nós é de difícil interpretação, a gente precisa consultar comentários, às vezes faz tradução, tem um aparato crítico, uma variante textual lá, complica um pouquinho uma coisa, aí a gente procura auxílio dos amigos, né? Às vezes eu procuro Mendonça, às vezes eu procuro outros amigos distantes, né? Como entende esse texto? Tu já viu alguma coisa sobre isso? Li alguns comentários, não entendi. E Daniel fez isso procurando entender corretamente a visão que Deus não deu a revelação a ele, completa. Deu a revelação a ele das outras coisas. Ele compreendia muitas coisas, mas aquela visão em particular não foi dada a explicação a ele. O que aconteceu? Depois ele entendeu que aqueles animais representavam de novo os reinos que viriam depois da Babilônia. Parece ser repetitivo, né, irmãos? Como Deus é repetitivo, né? É um professor que repete. E nem sempre a gente aprende, né? Com as mensagens que são repetidas muitas vezes, né? A estalpa, a árvore, né? Os animais, tudo apontava para os reinos que cairiam e viriam depois do reino da Babilônia. E Deus repetindo no mesmo livro a mesma mensagem. Às vezes a gente escuta a mesma mensagem várias vezes. O sonho tinha tanta semelhança, mas Daniel não conseguia perceber essa semelhança. Desses animais que matavam um ao outro. O último animal, ele tem chifres. Ele tem chifres. Tem mais de uma cabeça. E esse animal é interessante porque depois ele vê o ancião dos dias, vê o Altíssimo estabelecendo um tribunal e julgando aquelas ações e aquele último animal. Aí vem um texto que nós lemos que agora a gente vai explicar de forma breve, né? Por isso que no primeiro versículo diz assim, tudo isso que eu falei foi para explicar o primeiro versículo, né? O primeiro versículo diz assim, no terceiro reinado do rei Belsazar, no ano terceiro do reinado de Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tive primeiro, a princípio. Qual foi a que ele teve primeiro? A dos 4 animais, que ele não entendeu direito e perguntou ao seu companheiro a interpretação. Agora ele teve 2 anos depois uma segunda visão, que ele resolveu revelar só depois do reinado, que o reinado de Belsazar tinha acabado. Isso quase entre 30 a 50 anos depois. Pensou, você guardar uma mensagem, um segredo, por mais de 30 anos, quase 50 anos. E agora ele começou a revelar as duas. E aqui ele volta no capítulo 8 a escrever em hebraico, porque ele vinha escrevendo em aramaico. E aí ele tem essa visão de um carneiro e um bode. Um carneiro com 2 chifres. Que nenhum animal conseguia dominar em volta dele, ou resistir. Esse carneiro dava amarradas, né, cabeçadas. E nenhum animal conseguia resistir na sua região. Esse carneiro, ele vai dizer que ele é o reino da Média Pérsia, no versículo 20. Às vezes o texto ele dá a própria interpretação já, né? O carneiro são, o rei com os 2 chifres, são os reis da Média e Pérsia. Era uma aliança, né? Da Média e da Pérsia. E diz que Dário, ou Ciro, foi genro de Dário, né? Dário era o rei, e depois Ciro veio e se tornou maior do que ele. Porque um chifre aqui vai ser maior do que o outro. E ele dominava a sua região. Nenhum outro animal conseguia resisti-lo. Chifre na escritura é sinônimo de poder.
É por isso que em Apocalipse Cristo tem 7 chifres. Ou seja, tem a plenitude, a completude, todo o poder. Número 7 para a perfeição, para algo completo. Então Cristo tem 7, é um cordeiro que tem 7 chifres. Aqui esse cordeiro aqui tem 2. Só que aí vem um bode peludo e com um chifre só mata esse. E ele vem tão rápido que ele nem pisa no chão, como se esse bode viesse voando, né? E ele acerta esse carneiro em cheio e mata ele, pisoteia ele. E ele diz que esse bode quem é? O versículo 21 diz: mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos, né? O unicórnio, único chifre, córneo é chifre, único chifre, um bode unicórnio aqui. Esse bode vem e mata o carneiro e pisa neles, e sua violência é tão forte, sua ação é tão rápida e tão forte e violenta que o seu chifre se quebra. Dizem que a Pérsia levou 25 anos para construir o seu reino. A Grécia conquistou o reino da Pérsia em menos de um mês. Na visão dos 4 animais, a Pérsia é o leopardo com asas. Um leopardo que é um animal muito rápido, a asa tem um leão, né? Diz que um leão com asa, o leão é um animal feroz, o leopardo é um animal feroz, o urso é um animal feroz, do capítulo 7. Então, só que o leão tem asas, diz que as asas foram arrancadas. Era a expressão para que a Babilônia fosse humilhada e não conseguisse mais expandir o seu reino e ficasse limitada, e ficasse frágil. E aí vem o urso e consegue, o leão fica tão lento que o urso, que é mais lento do que o leão, mata o leão. Depois vem um leopardo mais rápido e mata o urso. E aqui, esse urso aqui agora, o reino da Média e da Pérsia, é o carneiro. E o bode é o reino da Grécia, Alexandre o Grande. Por isso o chifre grande, enorme, único chifre. Alexandre ficou sendo conhecido como o Alexandre o Grande. Quando ele morreu, o seu reino passou para 4 generais. E aí são os pequenos chifres. Dentre esses chifres, nasce um outro chifrinho menor ainda. E aí ele cresce. E ele cresce de tal maneira que ele faz o que, irmãos? Aí a gente vai ver aqui agora, né? Versículo 9. Ó. De um dos chifres saiu um chifre pequeno. E se tornou muito forte para o sul. Para o oriente e para a terra gloriosa. Agora veja a interpretação, apontando para o reino de Cristo e para Jerusalém nos dias próximos de Cristo. Esse pequeno chifre ele cresceu para o sul, para o lado do oriente, da terra gloriosa. Onde era a terra gloriosa? Lembre que Daniel era um judeu que estava na Babilônia. Onde era a terra gloriosa? Terra santa, esse chifrinho da revelação crescia para o lado de lá, para a terra gloriosa. E nessa terra gloriosa, Jerusalém, esse chifre cresceu, dominou, e o versículo 10 diz que cresceu até atingir o dos céus. E alguns do exército e da estrela lançou por terra e os pisou. Agora a pergunta é, que exército do céu é esse? Que estrelas são essas, né? Primeira imagem que a gente pensa aqui é o céu do céu mesmo, o céu mesmo, né? Esse chifre cresceu até o céu e derrubou as estrelas do céu e pisou nelas. E essa imagem estaria de acordo com alguma interpretação que alguns dão da estrela da Babilônia brilhando no céu, do domínio de Satanás fazendo as estrelas do céu, o exército do céu cair, os anjos, tudo. Mas isso aqui, irmãos, é uma linguagem simples para dizer
que o povo de Deus é a estrela do céu. E é sobre esses que ele pisa e persevera e mata e joga no chão e os destrói. O povo é o exército de Deus, irmão. Mas de onde vem essa ideia de que nós somos estrela? Até as mães da gente dizem, é tu nada estrela, né? Quando a pessoa quer aparecer demais, né? Os mais idosos lembram, os mais novos já não são mais chamados assim, né? É tu nada estrela, né? Os avós das mães da gente diziam, né? Então, você veja, Davi mesmo, qual é a representação do reino de Davi? Uma estrela. O rei Davi é uma estrela. Uma estrela guiou os magos do Oriente, os embaixadores do Oriente, para o nascimento de um novo rei. Então eles tinham a compreensão. Quando nascia um rei no céu, nascia uma estrela na terra. Então essa estrela é a representação de alguém na terra. Por isso que até hoje, quando nasce uma criança, tem gente que faz uma tatuagem de uma estrela no peito, na mão. Você vai nos túmulos, você vê a estrela e uma cruz. A estrela representando o nascimento de alguém e a cruz representando a morte. Né? No Apocalipse diz que os servos de Deus são estrelas na mão de Cristo. Judas diz que os falsos profetas são estrelas errantes que não têm lugar fixo no céu. Então significa o quê? Que nós, servos de Deus, somos estrelas firmes na mão de Cristo, ninguém pode derrubá-las. Nós somos seu povo, estamos em suas mãos, e não somos como os falsos mestres, e nem somos como os ímpios que não têm uma firmeza no céu, vagam pelas trevas. E aqui é a mesma figura de linguagem. Esse pequeno chifre começa a perseguir e matar os servos de Deus. As estrelas não têm luz própria, refletem a luz do sol. Né? Muitas estrelas, apesar que o sol é uma estrela, tem tipos de estrela no céu, né? Quando eu era criança eu li um livro sobre estrelas. Nunca esqueci, acho que eu tinha uns 7, 8 anos, eu li um livro sobre estrelas. As estrelas que são os sóis, estrelas médias, pequenas e grandes. Há estrelas que são enormes, né? Há estrelas, quando você olha no céu, é reflexo dos planetas. Meu pai fazia, eu observava o céu com meu pai, ele dizia, tá vendo aquela estrela ali, que ela parece que tem hora que ela tá roxa, tem hora que ela tá azul, aquilo ali é o reflexo da atmosfera de algum planeta, que o sol bate nele e reflete, né? E olha que meu pai não era astrólogo, né? Algumas estrelas são rochas que concentram gases, hidrogênio, ela esquenta, ela concentra gás por um tempo, e aí o sol aquece e ela dispara, a estrela cadente, né? Tem gente que vê, pensa que é um gênio da lâmpada e faz 3 pedidos a ela, né? Então nós temos aí as estrelas como símbolos para o homem, né? Para o povo de Deus, que são estrelas, luzes que brilham nessa terra. O versículo 12 diz que esse pequeno chifre, ele vai ser identificado na história como Antíoco Epifânio. Quem lê a história vai saber dele. Epifânio significa epifania, a presença de Deus com os homens. E Epifânio dizia que era um Deus entre os homens. Ele foi tão miserável que ele matava os judeus, exigindo sacrifício a ele. Foi ele que mandou sacrificar porco no templo. Foi ele que matava os judeus que fossem pegos com cópia da lei do Senhor. Se alguém fosse pego com a palavra de Deus, com cópia do livro da lei, tinha que queimá-lo publicamente e negar sua fé, senão seria morto. Ele queimou muitos livros da lei. Você vai ver que ele faz aqui, ele matou muitos, né? E aí ele vai dizendo aqui, ó, ele engrandeceu-se. Sim, engrandeceu-se até, o versículo 11 diz, engrandeceu-se até o príncipe do céu. Dele tirou o sacrifício diário. E o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército do céu foi-lhe entregue. E o sacrifício diário por causa das suas transgressões. O povo de Deus foi entregue à Babilônia por causa de suas transgressões. O povo de Deus sofreu na mão de governos ímpios, porque Deus estava os disciplinando
E aí o que acontece? Isto também era a manifestação da disciplina final de Deus, que ele vai dizer, isso é o tempo do fim. Do fim de quê? Do fim do mundo? Do fim do cativeiro. Do fim da disciplina. Até Jerusalém. Até chegar o Messias sobre Jerusalém. E aí diz que deitou a verdade. Veja o que ele fez. Tomou para si, usurpou para si o sacrifício do templo. Deitou por terra a verdade. Calvino interpretando esse texto, ele diz assim: quando você quer tirar a adoração devida a Deus, primeira coisa que você faz não é simplesmente proibir o culto. Os crentes vão adorar escondido. Mas é deitar por terra a verdade. Fazer com que o povo negue a verdade, rejeite a verdade e abandone a verdade. Ou morra. E muitos preferem abandonar do que morrer. Por isso que esse texto vai ter uma aplicação já escatológica da perseguição, na interpretação de alguns. Ele deitou a verdade, jogou a verdade no chão, a pisou. E o que ele fez prosperou. Ou seja, a sua maldade prosperou. Deus fez a sua maldade. Deus permitiu e fez com que sua maldade prosperasse. E o templo foi purificado. E aí, Daniel ouviu, com isso ele ouviu uma voz, versículo 13. Uma voz perguntando até quando duraria isso? Aí ele diz, o exército do céu foi pisado, sendo pisado. Aparece aquela voz que clama debaixo do trono, né? As almas dos santos que foram mortos por causa de Cristo. Até quando, Senhor? Né? Até completar o número daqueles que seriam mortos, né? A gente vê o eco em Apocalipse. E ele diz o tempo. Aí, depois versículo 15 diz que Daniel procurou entender essa visão. Então, escatologia não é tão fácil, né? Profecia não é tão fácil. Daniel procurou entendê-la. E ele não procurou mais ninguém. Foi dada uma ordem de um anjo, o anjo Gabriel, o mensageiro. Porque Miguel era o guerreiro, né? Que aparece nas guerras, né? E Gabriel, o mensageiro, que traz a mensagem, né? Traz a mensagem até mesmo a Maria, né? O anjo da anunciação, né? E aí ele vem anunciando o Messias. E esse anjo é dado a ele, esse arcanjo, e dado a ele que fale com Daniel e lhe dê a interpretação. E aí ele fala do rio lá, e que é cantado também no Salmo 137, as margens do rio nós chorávamos. E aí ele vem e dá a interpretação. E ele diz que aí ele explica quem era esse homem, de rosto duro, né? Versículo 23, né? Já caminhando para o final. Ele é feroz de catadura. O que é catadura, né? É cara dura, uma cara bem ruim, né? Especialista em intrigas. Especialista em intrigas, em tramas, em fraudes, em negociações e enganos. Especialista, né, em intrigas. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Ele era grande, mas não por causa de sua astúcia, de sua malícia, de sua especialidade em fazer intrigas, de sua maldade, que mantinha o reino pela maldade. Mas ele não era forte por sua própria força, nem por seus acordos, mas era forte porque Deus permitia que ele tivesse aquela força para fazer o mal. Antíoco Epifânio era o cumprimento dessa profecia. Que Deus havia dito iria acontecer. Não porque Deus adivinha o futuro, porque Deus determina as coisas. Tudo que vai acontecer amanhã, depois, até o fim do mundo,
Está tudo pré-determinado, predestinado por Deus, em todos os seus detalhes e circunstâncias. A nossa vida, os homens tramam, fazem acordos escusos, fazem fraudes, fazem de tudo para se manter no poder, mas eles só conseguem porque Deus é que, vamos dizer, usar a linguagem, homologa as suas ações. Deus confirma as suas ações. Porque eles podem tramar como for. Se Deus não quiser confirmar, o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem de Deus. Quantos planos os governantes não fazem? Mas Deus frustra os planos deles, para o bem ou para o mal. Quando Deus quer disciplinar um povo, dá governos ímpios, ruins, perversos. Quando Deus quer livrar seu povo, Deus ameniza um pouco. Mas o governo perfeito, justo, santo e bom e eterno, só o de Cristo, irmãos. O Salmo 146 diz isso. Deus é Deus de geração em geração. O seu trono nunca ficou vazio. Nunca foi entregue a outro. Isaías, quando viu o rei morto, o trono vazio, ele teve a visão que viu o Senhor no seu alto e sublime trono. É o Deus dos deuses, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, que nunca abdicou de sua soberania e nunca deu o seu poder a nenhum outro. Quando a Jerusalém foi levado, foi porque Deus fez isso. Tinha dito isso antes. E ainda disse isso depois ao próprio Nabucodonosor. Tu não és nada, eu te ponho no pó. E Nabucodonosor só aprendeu isso porque foi humilhado por Deus. Porque ele dava glória a Deus da boca para fora. Quando ele via as coisas que ninguém conseguia entender, e Deus fazia ele entender. Quando ele tinha visto a pessoa sair da fornalha, e vivo da fornalha. Isso só pode ser a mão de um Deus maior do que todos os deuses que nós conhecemos. E mesmo assim ele dava glória da boca para fora. Até quando ele foi humilhado na sua própria carne. E aí, ele de fato fez uma confissão diferente. E ele entendeu o que Daniel já havia dito a ele, nos sonhos que Deus tinha dito a ele. Os reinos passam, mas Deus preserva. Daniel já tinha dito a ele no capítulo 2, no capítulo 4, Deus é que passou, não foi sua força que conquistou Jerusalém, foi Deus que quis entregar ela em suas mãos por causa da transgressão deles. Deus fez isso várias vezes no tempo dos juízes. E aí o que é que acontece, irmãos? A gente não confessa o nosso pecado e fica pedindo a demanda, Senhor, governos ímpios para nos oprimir, né? Quem sabe quando a gente for humilhado, massacrado e morto, a gente confesse verdadeiramente, se arrependa verdadeiramente e busque o Senhor verdadeiramente para que o Senhor cure de fato a nossa terra, né? Da corrupção e da maldade, né? Mas Daniel vê algo, irmãos, nesse texto. Ele nos revelou. Ele diz assim, que o poder dele era grande, não por causa de sua própria força, de sua inteligência, seu poder bélico. Os homens confiam nos carros de guerra, nos cavalos, a sua força. Veja a ousadia de Faraó. Todos os deuses do Egito foram humilhados. Ele mesmo, como filho de Deus, não pôde livrar o seu próprio filho da mão do Deus de Israel. E quando o Deus de Israel leva seu povo, e seu povo vai embora, que ele deixa aí, o que é que ele faz? Não, eu perdi a batalha, mas não a guerra, né? Vai atrás. Ele vê o mar, Deus abriu o mar vermelho. Ele já tinha visto tanta coisa sobrenatural acontecer, que Deus abriu o mar vermelho. O povo passou a fé enxuto, vamos junto. O Salmo diz que Deus matou ele e seu exército afogado no mar.
Os ímpios não temem a Deus. Apocalipse diz a mesma coisa. Vem as pragas, fogo do céu, queima até essa parte da terra, pragas, doença, guerra, fomes, morrem tudo. Ao sol, a pessoa morre quase queimado. E ao invés deles confessarem, buscarem a Deus, o que é que diz? E blasfemavam ainda mais contra Deus. O crente, quando ele leva a peito, ele pede logo misericórdia e perdão. O ímpio blasfema ainda mais. No inferno, quanto mais ele sofrer, mais ele vai blasfemar. Então, irmãos, acontece algo com esse rei, esse chifrinho pequenininho, tão poderoso que se tornou, querendo o lugar de Deus. Veja o que ele diz: causará estupendas destruições, prosperará, e o que lhe aprouver, e fará o que lhe aprouver. Ele vai fazer o que ele quiser. Prospera com sua maldade. Versículo 25: por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano. Quanto mais astucioso, ladrão, experiente em corrupção, em tramas, em fraude, mais ele consegue prosperar no engano e na mentira, pisando na verdade e jogando ela no chão. E ele prospera. Prospera. Parece que seus planos serão frustrados, mas não. Continuam prosperando. Tudo que desejam fazer, fazem. E não tem quem peça a eles as suas maldades. Deus vai dando liberdade ao ímpio. Vai dando corda. Lá na frente ele vai se enforcar com ela mesmo. Ele vai dando corda. Vai dando largas à maldade. O livro de Apocalipse diz que o pecado dos homens vão se acumulando, até chegar aos céus. Deus vai deixando 1 ano, 2 anos, 3 anos, muito tempo. E vai prosperando. Até quando, Senhor? Até quando durará essa maldade? E aí quando chega no final, agora pega a medida do pecado que chegou até perto do céu, como a Torre de Babel queria fazer, agora pega e multiplica por 3 e joga essa maldade que eles fizeram sobre a cabeça deles em forma de juízo. Um assassino derrama o sangue inocente. A maioria dos assassinos morre assassinado. Já vi casos de assassinos que cometeram crimes, que eles foram mortos com um crime semelhante. Se você mudar o nome e as datas, parece que foi o mesmo caso. Pessoas que fazem mal. Já ouvi falar de pessoas que cegavam os animais, os gatos. Ele podia ver um gato, que ele cegava os olhos do gato e ficou cego. Às vezes Deus dá o pecado, o juízo, a medida do pecado, para que quem veja a maldade que ele, lembre da maldade que ele fez, veja o sofrimento que ele está tendo, semelhante à maldade que ele fez. Às vezes Deus mostra isso de forma didática aos nossos olhos. Aquilo que ele fez foi pago na medida. Agora imagine uma disciplina, um juízo 3 vezes mais da maldade que ele fez. Então, irmãos, veja o que ele diz: ele prosperará e fará o engano prosperar, fará o que lhe aprouver, o que ele tiver desejo. Ele tem força e poder, e amigos, e tem o domínio na sua mão, dinheiro e recursos necessários para o mal. Aí ele diz mais: destruirá os poderosos e o povo santo. Até o povo santo foi entregue na mão desse ímpio, assim como tinha sido entregue na mão de Nabucodonosor.
assim como Deus entregava na mão daqueles que maltratavam o povo no tempo dos juízes. Quando a verdade vivia no chão, cada um fazia o que achava certo, segundo o seu próprio coração. Agora o versículo 25, irmãos. Por sua astúcia nos seus empreendimentos, para prosperar o engano, no seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Não é nada demais. E vale a pena sofrer por fidelidade? Eu estou despreocupado com isso. Não há despreocupação porque confia na soberania de Deus. Uma despreocupação porque faz pouco caso e continua pecando. Continue o injusto praticando injustiça. Continue o mal e o perverso nos seus pecados. Despreocupados. Muitos servos de Deus viviam assim despreocupados e eles sofriam danos porque Deus trazia disciplina sobre eles. Versículo 25 ainda diz: levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes. Essa expressão aqui, meu irmão, é semelhante ao Senhor dos senhores, ao Rei dos reis. Veja que príncipe está com P maiúsculo. Ao príncipe dos príncipes se levantará contra o Senhor mesmo, contra Deus, contra o seu ungido. Mas será quebrado. Mas será quebrado como, irmãos? Diga aí. Sem esforço de mãos humanas. Vai precisar a gente bater de frente com ele. Uma quebra de braço. Deus que o levanta, Deus que os derruba. Sem mãos humanas. Sabe como esse homem tão temido morreu? O registro de sua morte, de suas doenças, de seus sofrimentos, está no livro de Macabeus. Primeiro e no segundo Macabeus fala da história desse contexto de Epifânio. Ele fez uma guerra com uma cidadezinha pequena. Ele foi humilhado. Ele saiu de lá fugindo para não morrer. Isso, irmão, foi para ele algo tão humilhante que ele entrou em depressão. Como que eu, Antíoco Epifânio, a personificação e a presença de Deus na terra, saiu fugindo para não morrer. Ele não se recuperou mais dessa derrota. Ele não precisou ser vencido. O seu ânimo foi vencido. Diz que a partir daí ele não cuidava mais da higiene, não cuidava da alimentação, foi enfraquecido e de remorso e de preocupação com o que iriam fazer com o seu filho. Escreve até uma carta aos judeus pedindo perdão, mas tudo não reconhecendo suas faltas, mas achando que tinha feito alguma coisa boa, né? Tem, porque é assim, né? Ele quebra mesmo com a sociedade, causa o mal mesmo, mas no final ele acha que fez uma coisa certa, né? Se der a oportunidade, ele faz tudo de novo e ainda pior, né? Achando que está fazendo o melhor. Então, Epifânio morreu humilhado e precisou ser morto por ninguém. Aí Daniel vê isso, versículo 26, a visão da tarde e da manhã, que me foi dita. Primeiro ele teve a visão e sobre a interpretação. Ficou preocupado e à tarde veio a interpretação. Ele procurou entender, ele não conseguiu. Depois ele ouviu uma voz dizendo, diz a ele o significado. E a visão da tarde e da manhã que me foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Você lembra Apocalipse, né? Que a gente deve perseverar na verdade, né? Que João recebeu a visão do que era, do que é e do que havia de ser. Ele deveria se apegar àquelas palavras, guardar aquelas palavras. Guarda o que ouviste, né?
tanto no início do Apocalipse como no final e em partes do meio. O versículo 27 diz, o versículo 26 termina dizendo, porque se refere a dias ainda muito distantes, distantes de Daniel. Eu, Daniel, enfraqueci. Aquela revelação não causava a ele tanto ânimo ainda. Ele sabia que viria sofrimento sobre a cidade santa, a que ele desejava voltar. Depois ele vai ter revelação do tempo, do término do cativeiro e do início do reino do Messias, né? Aí você vê. Então, ele passou uns dias enfraquecido, enfermo. Ele adoeceu com aquilo. Quase que ele entrava na depressão, a revelação, na depressão que Antíoco Epifânio teve, né? Ficou desanimado, preocupado, pensativo. Às vezes, quando a gente vê notícia de desgraça, né? De problemas, a gente fica preocupado, abatido, enfraquecido, fica até doente, né? Não quer comer direito, né? E agora, o que será da gente? E agora, o Senhor permitiu que tal coisa acontecesse? E daqui para frente, o que é que vai acontecer? E aí, então, me levantei e tratei dos negócios do rei. Não tem de ficar abatido não, irmão. Desfalecido, pensando na morte que aconteceu, ou que vai acontecer. A gente pode pensar, ficar assim por um tempo, mas a gente tem que levantar-se e tratar das nossas coisas. O que é que Daniel fazia? Cuidava das coisas do reino, cuidava das coisas do reino. O que é que ele fez? Se levantou e foi cuidar das coisas que era a obrigação dele. Tem que ficar pensando, preocupado. E agora, como é que vai ser a vida? Continue fazendo o que você faz. Continue trabalhando, continue fazendo o seu melhor para o bem da sua família, para o bem da igreja, para o bem da sociedade. Deus continua no seu trono soberano, dirigindo todas as coisas. O coração do homem faz plano, a gente faz plano, às vezes dá errado, mas às vezes Deus confirma, né? Coisas boas também na mão do seu povo, né? Aí o versículo ainda diz, para finalizar definitivamente, ele espantava-me com a visão, e não havia quem a entendesse. Ainda tem coisas que a gente precisa aprender. Daniel, mesmo tendo ouvido a interpretação, ele ainda ficava preocupado e pensando em alguns detalhes. E ele olhava para a sua volta e dizia, será que as pessoas não entendem? Será que as pessoas não entendem a verdade? Será que não há quem entenda? Mas a revelação central é que Deus permanece governando soberanamente, absolutamente, sobre todas as nações, sobre todos os reis, sobre todos os príncipes, presidentes e governantes, todas as regiões, porque o seu trono não tem fim, nem tem limite territorial, nem de tempo, nem de geografia, né? O seu reino é para sempre. Nos textos anteriores, Daniel diz isso, o seu reino é sempre eterno. O que é sempre eterno? É eterno para sempre. Seu reinado nunca tem fim. Então, Deus tira das mãos dos homens o reino, o governo e também coloca outras autoridades, porque todas elas, para o bem ou para a disciplina, são constituídas por Deus. Se não fosse, jamais elas chegariam lá, no posto que ocupam. Às vezes para a nossa humilhação e aprendizado, que é Deus que governa e não o homem. Que Deus nos dê a graça de sermos fiéis e fortalecidos por sua palavra. Em Cristo Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, Senhor. Os pastores unidos irão fazer a oração final e declarar a bênção.
Santíssimo Deus, nós te agradecemos por tua palavra, que nos mostra teu governo soberano e como o Senhor é enfático e repete, ó Deus, em tua palavra esta verdade. Dá-nos a tua graça para que tenhamos sempre em mente que o Senhor é o nosso Rei, que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Senhor. Dá-nos, ó Deus, fidelidade à tua palavra para que nunca permitamos que a tua verdade caia por terra, mas que ela ocupe um lugar de destaque em nossa vida e que não venhamos abandonar a adoração devida ao Senhor. Dar-nos a tua graça, dar-nos uma semana debaixo de tua proteção, do teu favor, da tua misericórdia. Ser com os magistrados civis, Senhor. Repousa a tua mão sobre o nosso país, concede-nos o teu favor, mesmo que não mereçamos. Dar-nos a tua graça e misericórdia em Cristo Jesus. Amém. Receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo, seja sobre vós e sobre os vossos descendentes, hoje e sempre. Amém. Os irmãos ainda em pé, nós iremos citar o nosso credo apostólico. Em quem nós cremos, igreja? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Podeis sentar, irmãos.